Olá pessoal, tudo bem? Pastor Nilson do canal Hermenêutica Fiel. Pessoal, no vídeo de hoje é um assunto muito legal, ok? Eu quero mostrar para vocês um pouco dos ensinos deixados por Jesus, ok? Então, durante o ministério de Cristo, ele trouxe ensino para a igreja, para as nações, para os discípulos, ok? Então, durante todo o ministério terreno de Cristo, ele nos trouxe ensino. E desses ensinos eu quero falar um pouco aqui para vocês. Um dos ensinos que Jesus deixou foi nos introduzir a última semana de anos de Daniel, ou os 7 anos de tribulação, ok? Mas, queridos, antes de entrar no assunto aqui do vídeo, eu quero pedir que você deixe aqui o seu joinha, o seu like, ok? Assim o YouTube vê que é um assunto relevante e automaticamente o vídeo é levantado, ok? Isso por obra do próprio YouTube, mas é preciso que isso aconteça, é preciso que você deixe aqui o seu joinha, o seu like, ok? Então faça isso e me ajude a divulgar a palavra do Eterno, a palavra de Deus. Basta você dar um cliquezinho, um joinha aqui no vídeo, ok? Então, combinado assim? Faça isso e vamos divulgar aí a palavra de Deus aqui no YouTube. E se você ainda não é membro aqui do canal, tá? Se inscreva aqui no canal, no YouTube, Hermenêutica Fiel, com o pastor Nilson de Souza. E se você gostar do conteúdo desse vídeo, do canal aqui, compartilha aí com os seus amigos, pessoal, ok? Compartilha a visão aqui do nosso canal com o pastor Nilson. Isso vai ser top demais e vai divulgar a palavra de Deus, ok? Então, você fazendo isso, você também estará trabalhando no reino, está divulgando a palavra de Deus. Então, bora lá para o assunto que é top demais. Introdução dos 7 anos de tribulação. Então, Jesus nos introduziu aos 7 anos de tribulação, que é a última semana de anos de Daniel, ok? Então, vamos iniciar. Da primeira vinda de Cristo em carne, como mostra João, capítulo 1, versículo 14, até a sua ascensão, como mostra em Atos, capítulo 1, versículos 9, 10 e 11, Jesus anunciou o seu reino milenar e anunciou também o reino eterno de seu Pai, isso na eternidade. Mas que antes desses dois reinos chegar, milênio e eternidade, nós teríamos pela frente, segundo Cristo, segundo ensinou Jesus, os princípios de dores, tá, pessoal? E as dores de parto. Tem primeiro o princípio de dores e, terminando esses princípios de dores, a gente entra nos 7 anos de tribulação, que é o início das dores de parto. Então, tudo por causa disso, Jesus nos instruiu dizendo: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus se referia dos princípios de dores e das dores de parto, ok? Agora, veja só, sendo que dentro dos princípios de dores, temos um hiato
de tempo, obra do próprio Deus, é teologia do próprio Deus. Então nós temos um hiato desde a morte de Jesus, ressurreição e a sua ascensão, ou seja, a ascensão de Cristo, né, até a última semana de anos de Daniel, chamada na teologia cristã de 7 anos de tribulação. Ok? Tá dando para você entender? É muito profundo, você tem que prestar bem atenção e é top demais, ok? Então, sendo assim, antes de entrarmos na última semana de Daniel, ou antes de entrar nos 7 anos de tribulação, que já são as dores de parto, estamos vivendo dentro desse ato de tempo, que é o intervalo de tempo da ascensão de Cristo até a última semana de Daniel, que é os 7 anos de tribulação. Pegou? Deu para você entender? Vamos continuar? Beleza, tranquilo. Então vai prestando atenção que é top demais esse comentário, esse estudo, esse assunto, ok? Então, esse hiato, que é um espaço de tempo, tem 2 starts, que eu explico assim. Vamos lá. O primeiro start é desde a ascensão de Cristo até os dias de hoje, ok? Porque estamos vivendo já os princípios das dores, ok? Segundo start agora, é as dores de parto que iniciam com a chegada ou com o início da última semana de anos de Daniel, que é a mesma coisa que os 7 anos de tribulação até a segunda vinda de Cristo. Sendo assim, ou sendo que, vamos lá, os princípios de dores obedecem os fatos da ascensão de Jesus até a chegada da última semana de anos de Daniel. Deu para entender? Então veja só, a semana de Daniel inicia com proporções menores e vão aumentando em proporções maiores, ou seja, vai ficando complicado, vai ficando mais tenso, vai ficando maiores, né? E com mais frequência, isso na medida em que fomos avançando, vamos avançando no tempo do fim, até que as dores de parto tenham fim na vinda ou na segunda vinda de Cristo. Eu estou explicando para vocês a introdução dos 7 anos de tribulação que Jesus nos ensinou, ok? Então, veja só, assim que chegar a última semana de Daniel, ou dos 7 anos de tribulação, última semana de anos de Daniel, são 7 anos, então 7 anos de tribulação explicados na teologia cristã, ok? Então, veja só, esse hiato, que é um intervalo na contagem do tempo, termina e inicia os 7 anos de tribulação, ok? O hiato de tempo vai terminar
com a chegada, com o início dos 7 anos de tribulação, que é o mesmo ou a mesma coisa que última semana de anos de Daniel, ok? Mas aí, detalhe aqui, ó, veja só, pessoal, mas aí os princípios de dores passam a ser chamados de dores de parto, ou seja, iniciou os 7 anos, iniciou a última semana de Daniel, os princípios de dores passam a ser chamados agora dores de parto, porque está chegando já o tempo do fim, o tempo da vinda de Cristo, o tempo da mulher dar à luz, né? Então, isso continua, vai acontecendo com mais frequência, com mais intensidade, e vão aumentando na medida em que a semana de Daniel for terminando, na medida em que os 7 anos de tribulação for terminando, for chegando no fim. Então, tipo assim, é como uma mulher grávida dando à luz, ok? Princípio de dores é o tempo atual, chegou a grande tribulação, já é as dores de parto, simbolicamente aí colocando a mulher grávida nessa comparação, ok? Então, com a chegada de Cristo, ele porá fim nas dores de parto e na perseguição da igreja, ok? Então, como é que ela vai ser arrebatada antes, se primeiro vem as dores de parto, né? Então, é onde acontecerá, pega só, acabou as dores de parto, acabou a perseguição, tá? Aí chega o parto espiritual, que é o fim das dores de parto na vinda de Cristo. Então, quando Jesus vier, termina as dores de parto, é o momento que a mulher dá à luz. Então, esse intervalo de tempo, ou hiato de tempo que me refiro, fica entre as 69 semanas de anos de Daniel e uma semana de anos de Daniel, tá? Que somados, 69 semanas com mais uma semana, nós temos um total de 70 semanas, as 70 semanas de Daniel, ok? Jesus chamou isso de 70 vezes 7, quando ele respondia a pergunta de Pedro, entendeu? E essa uma semana de anos de Daniel, que é a última semana de Daniel, e também os últimos 7 anos, ou seja, os 7 anos de tribulação, Cristo e o profeta Daniel, veja só, Cristo e o profeta Daniel chamou esses 7 anos, ou a última semana de anos de Daniel, de aflição daqueles dias. Lembra? Logo após ou depois das aflições daqueles dias. Jesus falou, Daniel também falou, ok? E também é a angústia de Jacó, ok? Pegou? Então, veja só, esse intervalo, esse hiato de tempo, se refere à era atual e princípio de dores que inicia com a morte, com a ressurreição e com a ascensão de Cristo, onde inicia a contagem de tempo desse hiato, ok? Deu para entender? E esses são os acontecimentos dos princípios de dores que Jesus mencionou, que Jesus profetizou, que Jesus falou. Jesus disse que viria então os princípios de dores, que não seria, a vinda dele não seria, porque ainda haveria os princípios de dores, né? Ele falou. Então veja só, os princípios de dores que Jesus falou antes de ascender aos céus, ou seja,
antes dele subir aos céus, ele vai e profetiza os princípios de dores, que é isso. Veja só, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos, estamos vendo isso e cada dia isso vai aumentando. Fique atento, porque ele falou, vocês vão ter um bom ânimo, tá? Então, falsos cristos, falsos profetas, pais contra filhos, filhos contra pais. Isso aqui já está acontecendo e vai se agravar mais ainda dentro da última semana de Daniel, dentro da grande tribulação, onde pai vai trair filho, filho vai trair pai para poder usar a marca da besta, ok? Então, eu posso incluir também nos princípios de dores violações dos princípios morais e éticos da Bíblia e também da família, tá? E pela a revelação que Deus me passa do que eu leio a Bíblia, eu posso colocar aqui também que, dentro da visão escatológica, as interpretações erradas da Bíblia são também fatos dentro dos princípios de dores. É o que nós estamos mais vendo aí. Então, quando você se admira a profundidade dos assuntos aqui no canal Hermenêutica Fiel, é porque eles violaram e trouxeram ensinamentos errados. Agora nós estamos consertando isso. Deus está levantando servos simples, desconhecidos, para consertar o que eles bagunçaram, ok? Esses são os fatos, então, que Jesus falou que iria acontecer, né? Princípio de dores, com o passar dos anos, ok? E isso iria acontecer, e, é claro, nós estamos vendo que isso está intensificando, e isso denota, isso demonstra a aproximação da última semana de Daniel, lembrando que a última semana de Daniel é a mesma coisa dos 7 anos de tribulação. Ou seja, estamos nos princípios de dores, o hiato de tempo que Jesus ele subiu ao céu e fez uma contagem no tempo. O próprio Deus fez isso, que é para os gentios se converterem, aceitando Cristo, se convertendo, e até que então chega aí o final dos princípios de dores e entra as dores de parto. Então, esses fatos dos princípios de dores, eles vão se intensificar e piorarão. Eles vão piorar mais ainda dentro dos 7 anos de tribulação. Ok? Você não viu nada ainda. Ok? Porque eles, os princípios de dores, vão passar a ser chamados, no início da tribulação, de dores de parto finais. Já a mulher prestes a dar à luz. Ok? Então, a dores de parto, nós entendemos assim, os 7 anos de tribulação. Os 3 primeiros anos e meio é apenas tribulação, ok? E os últimos 3 anos e meio é que nós entendemos como sendo a grande tribulação. Então, 7 anos, 3,5 de tribulação e 3,5 finais de grande tribulação. Deu para pegar? Ok. Então, pessoal, o nosso próximo vídeo aqui, eu quero dar mais detalhes dos 7 anos de tribulação, da última semana de Daniel, ok? Vou falar com mais detalhes para vocês aqui no vídeo, ok? Gostou do assunto? Compartilha, se inscreva no canal, dá o seu like aí, pessoal, ok? E vamos divulgar a palavra do Eterno. Então, Lehitraot, um beijo no coração, Baruch Hashem, bendito seja Deus.